quanto tempo leva para você dobrar o teu capital? Eu vou trazer aqui agora para você uma fórmula mágica para você entender como calcular, como fazer um cálculo simples de chegar a um parâmetro de juros composto que você vai conseguir entender quanto dinheiro você vai precisar, qual a taxa que você consegue e o tempo que você vai ter pertinente à tua taxa. Então, olha só, sempre quando você for começar a investir em algo, você vai colocar essa regra aqui para você entender quanto tempo vai faltar, né, para você chegar ali no teu objetivo inicial. Se eu estou colocando o objetivo de dobrar o capital, mas seu objetivo pode ser posteriormente outro. Mas vamos lá. Outra coisa interessante, antes de eu continuar aqui para vocês, o FGTS ele não se baseia em nada disso aqui. Por quê? Porque é uma taxa muito irrisória. Ela é muito próxima de zero. Então é 0,0004223, mas são duas casas decimais depois da vírgula e torna o investimento muito ruim. E aí eu vou mostrar para vocês aqui na prática o porquê que demora tanto para um brasileiro, por exemplo, se aposentar. Certo? Então você tem um tempo de contribuição e aí você não tem um dinheiro assim valorizado, porque é um capital de giro para o governo, para pagar outros aposentados. E aí você está alimentando aqueles aposentados ali, mas o teu dinheiro que tu investiu todo mês no fundo de garantia, né? Ele não tem saldo positivo, ele não acompanha nem a inflação, porque é 3% mais uma taxa que vai ficar mais ou menos 3,5% ao ano. Isso é muito horrível, muito ruim. Então a gente vai ver aqui agora essa fórmula mágica que eu trago para vocês. Então se você tem aqui, por exemplo, 72 é o número, gravem bem esse número, dividido pela taxa de juros anual, vai ser igual. Quantos anos para dobrar o teu dinheiro? Para dobrar o teu capital. Então se você pegar o valor, você achou um CDB aí de tantos por cento e você dividir por 72, você vai ter aí quantos anos você vai ter para dobrar o teu capital e para fazer o teu dinheiro render naquele período. Então, se você conseguir uma taxa naquela fórmula, naquele valor ali concreto, aquele valor sem ter variação, você vai ter ali exatos quantos anos vai precisar para dobrar o teu capital. E a gente vai ver aqui agora na prática. Vamos lá. Então, se você tiver aqui, por exemplo, se você estiver investindo a uma taxa de 12% ao ano, se você estiver investindo uma taxa de 12% ao ano, a gente vai pegar o valor de 72, como a gente viu lá atrás, e dividir por 12, que é a taxa. Então a gente vai ter aqui quantos anos? 6 anos. Então quanto menor for a taxa, mais tempo o dinheiro ele vai levar para crescer. Então, Victor, se eu pegar aqui, vamos ver aqui a taxa do FGTS, certo? Então, vamos calcular aqui o valor do FGTS. Então, se você pegar aqui contribuição todo mês, a uma taxa de 3%, você vai precisar de mais de 20 anos para dobrar teu capital. Olha a diferença. Olha a diferença. Então a gente está falando aí de uma divisão. Isso aqui você consegue em um CDB, você consegue em outros investimentos de forma tranquila. E aí você pega em valor de 12 e divide por 4 partes, que vai ser 3, né? Então a gente tem um valor de 3%, que é a taxa do FGTS. Deixa eu colocar aqui. O FGTS, ele vai te pagar 3% ao ano. Então, você vai precisar aí de 24 anos para você dobrar o teu capital. Então, se você começar a investir aqui, e aí em um ano você tem 5 mil já no FGTS, aqueles 5 mil, ele vai demorar 24 anos para valer 10, certo? Então, olha que loucura. Se você não tiver, o FGTS não tem como você não pagar se você for CLT, mas tem como você fazer um investimento
como o seu novo FGTS. Por quê? Porque você vai ter um montante no final, você vai ter um dinheiro que dobrou de capital. Então é interessante você começar a pensar em bolar sua própria aposentadoria, certo? Eu utilizo bastante o método FIRE. O método FIRE você tem, baseado em cálculos também, quanto que você vai precisar para você se aposentar, com o que você gasta hoje, anualmente, e aí você faz esse cálculo e começa a investir proveniente a esse valor. Então tem pessoas que precisam investir ali inicialmente R$100 por mês, 300, 400 e vai de cada um, gente. Então não precisa você querer começar já investindo todo mês R$1.000. Se você conseguir, ó, ótimo, beleza. Mas se você não conseguir ainda, você já começa a pensar. Então é um R$30 que você coloca hoje, uns 50, que daqui a... foi 12, né? Você vai ter um valor interessante dobrado a cada ano. Então, por exemplo, 24 anos, né? 24 anos, para alguns, já passou. Aí você tem 24 anos à frente, então faz por onde? Já começa. Você tem mais 24 anos, 24 anos já passou. Então foca nos próximos 24. E aí você tem essa opção de diminuir. Então você vai focar justamente nessa diminuição em anos e no aumento da taxa de juros. Hoje você consegue essa taxa. E aí você vai focar justamente nela. Por quê? Porque você não quer ter o teu dinheiro multiplicado, investido, multiplicado em 24 anos. Você quer ter em 6. Certo? 6 é um tempo bom. É um tempo que você aprende e você vai investindo. E depois que passar os 6 anos, você dobrou aquele capital. E aí você vai ter um novo capital para fazer um novo investimento, para ter uma nova mentalidade. E você não vai estar no mesmo lugar. Talvez você não vai estar trabalhando na mesma empresa. Você não vai estar trabalhando na mesma coisa. Talvez sua empresa evoluiu. Certo? Então você precisa ter essa mentalidade, mas você precisa começar. Então quanto mais cedo você começa, o tempo para frente você vai ter. Olha quanto tempo já passou, qual a tua idade. E aí você, poxa, quanto tempo eu tenho para frente ainda? Então foca nos teus próximos 20 anos, foca nos teus próximos 10 anos, e é um valor que não vai fazer muita diferença se você investir ele e vai dobrar lá na frente. Então você vai ter mais dinheiro para você poder viajar, para você poder dar um subsídio para sua família, para você poder, em caso de doença, conseguir fazer alguma coisa, para você ter o seu lazer, ter o seu momento de felicidade. Então foca nesse propósito, nesse projeto, que assim você vai para o próximo nível. Então eu vou pedir uma coisa para vocês aqui, se vocês puderem curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Eu preciso de 50 inscritos para começar a fazer as minhas lives aqui no YouTube. E se você tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, outros assuntos, outras taxas de cálculo, taxa de CDB, taxa de Tesouro Selic, qual o investimento melhor, quais as ações melhores, então você pode deixar ali nos comentários que eu vou captar algumas informações e vou criar conteúdo conforme o que vocês colocarem aí nos comentários. Então eu agradeço muito, vai me ajudar bastante em compartilhar esse conhecimento que a mim foi dado, que eu busquei ajudar outras pessoas. Então é um conhecimento que eu quero transferir para várias outras pessoas e ajudar muita gente nesse Brasil e no mundo também, onde tiver brasileiro que puder investir de forma melhor. Valeu!